Pois é, senhoras e senhores, me tornei sócio do fundador da Reserva, Rony Mesler. Eu, que 7 anos atrás estava num quartinho pequeno, com uma parede sem rebocos, convivendo com catitas, que são pequenos ratinhos, me inspirando todos os dias com vídeos desse grande empreendedor para minha marca, que era voltada para também moda masculina, acessórios masculinos de couro. Inclusive meus amigos brincavam dizendo que os couros vinham dessas catitas. Pois é, eu, que 7 anos atrás estava nessa situação, agora posso dizer que tenho a honra de ser sócio de um cara que para mim é um dos maiores empreendedores da história do Brasil. Esse vídeo é para contar como que esse encontro se deu, né? Por que ele decidiu investir na gente, como foi a história, né? Até o investimento, porque demorou muito, demorou alguns meses, quase um ano para o nosso primeiro encontro e depois isso se concretizar. E eu espero que esse vídeo inspire você que ou é um empreendedor consolidado, né, que você possa entender os mecanismos por trás do que fez o Rony decidir investir na gente, ou você também que é um pequeno empreendedor, é um jovem que está começando agora e eventualmente pode se inspirar com a minha história e aprender algo com ela, tá? Como que tudo começou? Pois bem, eu já dei uma introdução, né? Eu conheço o Rony há muitos anos, eu consumo o conteúdo do Rony desde, acho que 2020, 21, eu via todos os dias um vídeo dele, bastante aquele documentário, digamos assim, que ele fez do Limão e Limonada para me inspirar com os desafios que eu enfrentava. Se você caiu de paraquedas aqui e não me conhece, eu sempre quis empreender porque eu vinha de uma situação familiar muito quebrada, né? Como eu falei, fui servente de obras, né? Com 15 anos eu era servente de obras, com 17 eu estava vendendo coisas na rua como vendedor ambulante, então eu olhava o empreendedorismo como uma forma de mudar a minha vida, né? Então o Rony era essa figura exemplar para mim, mas eu não o conheci por volta de 2020 e 2021. Eu vim conhecê-lo em 2023, quando eu estava no G4 Educação. Eu saí do Recife, da periferia do Recife, e consegui, né, depois de alguns anos tentando empreender, trabalhando com marketing na internet, entrar no G4 Educação, na área de redes sociais do G4 Educação. Eu gerenciava a marca do G4 Educação nas redes sociais, tinha o objetivo de levar para 1 milhão de seguidores e gerar também muita receita, se tornar o principal canal de aquisição da empresa. Eu consegui, eu tinha feito o ciclo, né, da minha principal meta, que era levar o perfil para 1 milhão de seguidores, e naquele momento, né, eu comecei um projeto paralelo, que foi daí que eu conheci o Rony. Que projeto foi esse? Foi a Lord Journal, um perfil dedicado para a tendência do Quiet Luxury, que estava muito em alta na época. Eu criei um perfil sem o meu rosto, como se fosse uma espécie de jornal, que foi do 0 para 200 mil seguidores em poucos meses, cerca de 2 meses mais ou menos. Ele foi para esse marco, né, de seguidores, seguido por muita gente grande, incluindo o próprio Rony. Então isso foi por volta de, eu acho que agosto de 2023, o Rony viu a página, começou a seguir e pediu meu contato para alguns amigos que ele conhecia. Acabei, né, por estar no G4, meio que exposto a muito empresário ou a jovens empreendedores, então ele me conheceu a partir de um desses jovens empreendedores, né? Mandou uma mensagem para mim. Eu acordei às 6 da manhã com a mensagem do Rony às 5:30 da manhã no meu WhatsApp, dizendo: cara, sou fã da sua página, quero te conhecer, vejo que existe alguma coisa para a gente fazer juntos. Imagina a minha surpresa, né? Na hora, chamei a minha esposa, passou um filme na minha cabeça, porque, novamente, o Rony era uma grande inspiração para mim, ainda é hoje, né? Chamei minha esposa: meu Deus, você não sabe o que está acontecendo, o Rony falou comigo, fiquei super nervoso, respondi ele, não, e fingindo naturalidade, né? Fala, Rony, tudo bem, mas o que eu queria dizer era: cara, você, porra, mudou minha vida, você me inspirou quando eu não tinha referência alguma, lá, ferrado na periferia aqui do Recife e tal. Então, fiquei muito animado, a gente tentou marcar um papo, só que não deu. O Rony estava num processo ali já de saída da reserva. Segundo ele me chamou inclusive para fazer algo para a reserva, não tinha nenhuma pretensão de investimento ou coisa do tipo relacionado à relação que a gente tem hoje, né? Mas mandou aquela mensagem, não deu certo o nosso primeiro contato e eu toquei a minha vida, né? Pedi para sair do G4 Educação, já estava em vista de querer empreender com a Lorde, né? Eu já vi uma oportunidade de tentar lançar um negócio ali posicionado para o mercado de luxo, mas voltado para a mídia.
Só que nesse meio tempo, meu sócio, né, atual aqui na Blank, né, que não é a Lorde se incorporou na Blank hoje em dia. Esse cara que era meu colega no G4 Educação sai do G4 também, eu acho que um mês depois de mim, falando, cara, a gente precisa monetizar, a gente precisa entrar dentro da tese que a gente construiu lá no G4, de social media como um canal de aquisição, e construir um negócio em cima disso. Então, pois bem, a gente começa esse negócio então que é a Blank, né? Se você não conhece a Blank, é uma escola e agência de redes sociais voltado principalmente para transformar esse canal como o maior canal de aquisição de um negócio. Né? Atendemos inclusive o Rony, que é cliente da nossa marca. Estou avançando um pouco a história, né? O Rony é cliente da nossa marca, começou como cliente, né? A gente gerencia a marca pessoal dele, a marca pessoal da SEO da Copenhagen Brasil Cacau, que é a Renata Vick, da sócia-diretora da Hope, que é a Sandra Chayo, e várias outras figuras, inclusive o próprio dono do G4 Educação, Thales Gomes, que era o meu chefe antes, se tornou cliente hoje da Blank. Em paralelo, a gente também tem uma escola muito relevante, né, que tem o próprio Rony como conselheiro em alguns dos programas para empresários, a própria Renata, e também o Eric Shibata, que é diretor de branding da CIMED e foi responsável pelo case aí que vocês veem do João Adib e da Carla Marques. Pois bem, isso é a Blank, né? Mas é o que a Blank se tornou hoje, porque na época, quando meu sócio sai e a gente decide começar esse negócio, era um negócio pequenininho, nós dois e o meu irmão, que era o meu sócio na Lorde, a gente começou isso do zero, sem investimento nenhum, e o fato é que o lançamento da Blank voltou a chamar a atenção do Rony, porque a gente alcançou 6 milhões de pessoas organicamente naquele lançamento, a gente faturou 900 mil sem investir absolutamente nada, e muitos empresários voltaram a mandar mensagem, dessa vez para a Blank, dizendo, poxa, eu quero conhecer os sócios, quero investir em vocês, vocês são incríveis, quero comprar o serviço de vocês. E nessa, o Rony também manda uma mensagem para a gente, eu acho que mandou para a DM do meu sócio, dizendo, pô, vocês não querem um sócio cabeça branca e não para ajudar vocês? Isso já foi em janeiro de 2024, no finalzinho ali de janeiro de 2024. Pois bem, na nossa ingenuidade, a gente disse que não, porque a verdade é que o meu sonho sempre foi ter um negócio familiar, apesar de eu vir de uma família completamente desestruturada, eu tinha esse sonho porque eu queria ter muito controle do negócio, eu queria deixar alguma coisa para os meus filhos, o meu grande sonho de vida é construir para as próximas gerações, né, da minha família. E o meu sócio também, o meu sócio vem de uma empresa familiar, então o sonho dele era ter uma empresa familiar, a gente só conseguiu dar certo porque a gente fez um pacto de sangue. Então, pô, ele é meu irmão, eu literalmente considero como meu irmão, a família dele como os meus tios, é o meu melhor amigo, tá? Então deu certo isso, mas pro Rony a gente disse não, porque na nossa ingenuidade a gente não queria ter um negócio com investidores. O Rony foi resiliente, então ele mandou uma mensagem pra gente depois de um tempo, pessoal, ainda assim eu acho que vale a pena a gente se conhecer, estou com um desafio agora saindo da reserva, porque eu queria crescer as minhas mídias, eu queria lançar outros negócios aqui, eu preciso da ajuda de alguém que saiba fazer isso. Então, a gente se encontra com o Rony lá em São Paulo, esqueci, acho que foi no Pullman, no Hotel Pullman, a gente se encontra lá no hall, a gente passa, sei lá, uns 20 minutos esperando o Rony numa tensão absurda, até que ele vem com aquela humildade que desarma qualquer pessoa, então vocês acho que não tiveram a oportunidade de conhecer, a maioria. O Rony, assim, tem uma energia que contagia todo mundo, assim, te deixa super à vontade. E foi o que aconteceu, né? Então a gente ficou super à vontade, contou tudo sobre o Blank, sobre mim, sobre o Freitas. A gente conheceu o próprio Rony pessoalmente, não no sentido de fisicamente, mas o íntimo dele. Ele abriu bastante coisa pra gente ali. E aquela primeira reunião já deu um choque, né? A gente saiu dali, caramba, esse cara aqui como sócio talvez não seja uma má ideia. Fora que ele abriu muito a nossa cabeça para outras linhas de negócio, né? Que a gente já imaginava algumas coisas, mas quando ele traz com a referência de mercado, com os nomes de peso que ele tem no seu relacionamento e reforça toda a nossa tese, a gente entende que, cara, a gente precisa ir por outras linhas de serviços e produtos que a gente não tem hoje. E foi o que aconteceu. A gente avançou para assumir a conta dele da marca pessoal como uma marca gerenciada pela Blank, e ele traz a provocação de que a gente precisava expandir isso para o mercado, que seus amigos pediam isso para ele e a gente precisava vender esse serviço de marca pessoal gerenciada pela Blank nas redes sociais para ser um canal de aquisição. Então, depois dele vem a Renata, depois da Renata vem a Sandra e vem várias outras figuras que a gente gerencia hoje aqui, né?
E o negócio se tornou, de fato, um negócio, né? A própria agência cresceu muito. Então, no primeiro ano de Blank, a gente faturou 3 milhões e meio organicamente. No segundo mês, 10 milhões e meio, que foi nesse período em que o Rony entrou e cresceu muito o negócio. A gente tá para faturar esse ano 30 milhões, um pouco mais de 30 milhões, estão triplicando ano a ano, né? E o Rony trouxe essa primeira provocação. Isso foi por volta de novembro de 2024. Foi quando a gente começou a gerenciar as redes sociais do Rony. E de lá para cá, tudo é história, assim. O perfil dele cresceu muito, né, na nossa mão, vieram muitos negócios sendo investidos pela Rebels, que foi a linha de investimento que ele criou. A gente fazia esses lançamentos para a Rebels, a gente fez o lançamento da DNC, do Nothing Club, que ele tinha lançado também, foi para 15 mil seguidores, 5 mil leads numa paulada só, em uma semana, duas, no período de férias dele ali. Eu, pessoalmente, toquei o perfil do Rony no início, não fiz muito conteúdo para lá, né? O nosso coordenador de social ajudou muito também lá no início. Então, foi uma loucura, foi lindo, o trabalho cresceu e gerou muitos frutos, né? Hoje a Rebels está grande como está e a gente pode dizer que fizemos parte, de certa forma, na construção disso, né? Ainda gerenciamos hoje o perfil do Rony, e ele veio sempre provocando. Pessoal, acho que a gente tem que avançar para uma sociedade aqui, eu consigo abrir mais portas para vocês, eu consigo colocar uma grana para financiar o que vocês querem, e, poxa, no relacionamento era a pessoa que a gente mais confiava de mercado para tudo. A gente foi realmente entendendo que o Rony poderia entrar naquele pacto de sangue, digamos assim, né, para nossa família, digamos assim, a minha, do meu sócio e do meu irmão, e foi o que aconteceu, né? Depois de muitos meses, né, discutindo sobre a possibilidade, a gente decide dizer que sim para esse casamento, né, entra então na fase de negociação ali de termos para o investimento, porque a Rebels é de fato um fundo, né? Então não é aquelas ventos de quintal, né, que o cara vendeu uma startup e vai em busca de investimento smart money, pô, só vai colocar o aconselhamento dele, não foi o caso, né? Então a gente passou por uma diligência, o Rony colocou um aporte financeiro bem expressivo para a gente aqui dentro naquela fase inicial, mais ou menos, que a gente estava, né? Então, aquilo demorou um tempo até se concretizar. A gente assina o contrato, eu acho que no dia próximo do dia 25 de julho, ou 5 de julho de 2025, só que a gente só anunciou esta semana, né? Passamos esse período inteiro em segredo. Pois bem, por que o Rony investiu na gente? Pelo menos segundo ele, né? E isso é público, então ele deu entrevista comigo, assim, meu sócio, para alguns canais, então ele fala isso publicamente também. Por que ele investiu na gente? Como a gente usou essa grana e para onde a gente quer ir? Pois bem, em primeiro lugar, a Rebels nasceu como uma empresa de investimento voltada para wellness, então não era a tese inicial investir em um tipo de empresa voltada assim para mídia, que é o nosso caso, para marketing, enfim. Só que por que fez sentido, né? Qual é a tese do Rony hoje? É a tese que a gente tem também. Rony, na verdade, ele investe em marcas que têm muito potencial de crescimento, marcas que têm uma veia digital muito grande, e a Blank acabou se tornando meio que o braço de distribuição e tese de distribuição para a própria Rebels e para o Rony, para o que ele quiser, né? Então, como a Blank atua nesse que hoje a gente julga ser o principal diferencial de qualquer empresa, que é a distribuição, e aí eu não falo de distribuição logística, eu falo de distribuição de alcance mesmo, e gratuito, orgânico, né, sem você gastar investindo nisso, ou seja, como mídia paga, né, que você investe, se parar de investir, você não tem mais retorno não, né? Aqui é um efeito composto do que você faz com conteúdo. Pois bem, isso reforça então a tese da Rebels, né, de investir em marcas, de crescer as marcas, né, marcas que têm um potencial dentro do digital, com comunidade, no funil ACP que ele fala, né, que é audiência, comunidade e produto. Todos os negócios do Rony passam por esse funil, constroem audiência, constroem com isso a comunidade, e a partir da comunidade constroem produtos. Então Blank entra para incorporar muito dessa tese. O investimento dele serve principalmente para alguns pontos, né? Em primeiro lugar, infraestrutura. Então a gente investiu muito em infraestrutura de Blank a partir do aporte da Rebels, né? Então a gente cresceu muito o escritório, a gente saiu de um escritório de 30 metros quadrados para onde mais de 300 metros quadrados. Esse escritório que suportou muito o crescimento do time em si, que saiu de acho que umas 10 pessoas para 45, 50 pessoas. Depois, o espaço em si que a gente usa, a gente quer usar para os nossos programas educacionais presenciais, já fizemos algumas imersões lá dentro, agora a gente quer expandir para de fato se tornar turmas
que usem o espaço. Então, serviu muito para infraestrutura, investir em tecnologia, contratar boas pessoas. Esse foi o primeiro destino, digamos assim, né, do investimento. Depois, no marketing da Blank em si, porque marketing de Blank sempre foi orgânico, sempre foi pautado em social media, e agora a gente tem parte dessa verba destinada a experiências, né, a criar experiências, a gerar coisas físicas, né, um marketing físico, para que a gente ative os nossos clientes em outros ambientes, né? Então, Blank sempre foi pão duro com esse tipo de investimento, agora é possível e caixa, tá? Boa parte do resto do dinheiro ali foi deixado em caixa para pautar, né, possíveis investimentos que a gente fosse fazer no futuro. A exemplo da própria Lorde, que tinha sido descontinuada, mas agora a gente pôde usar uma parte muito pequena do valor ali para contratar um time para gerenciar a Lorde e manter essa inovação, né, que é a nossa tese de ter vários canais de mídia alimentando também o nosso ecossistema. Então, esse foi o destino, né, basicamente, do investimento e como que funciona a nossa relação com o Rony como investidor. Primeiro, que não é só com o Rony, é com toda a Rebels, né? A Rebels é composta pelos fundadores da reserva e também pelo Michel, que é um cara gênio, assim, se tornou um grande amigo meu, é sócio lá também. E essas pessoas nos ajudam em muitos aspectos, né? Então, primeiro, a gente tem uma reunião de conselho mensal com o Rony, com o time da Rebels, que vai servir para a gente falar, né, quais são os nossos resultados demonstrativos financeiros, mas também apresentar quais são os nossos desafios e eles nos ajudarem. E eles de fato ajudam, né? Então, desde, poxa, arrumar alguém aqui dentro para resolver alguma coisa, até entrar e fazer planilha com a gente. O Jaime já fez planilha com a gente, já entrou em revisão financeira para ajudar a gestão financeira da Blank, para indicar pessoas, enfim. Então, existe um trabalho ali mútuo de construção, né, como o Rony fala, de ser copiloto. Então, existe essa entrega. A própria entrega da Rebels é muito boa enquanto ecossistema, porque agora eu tenho parceiros, né? Todas as investidas da Rebels acabam se ajudando muito, construindo coisas juntos. A gente tem construído algumas coisas em conjunto com algumas pessoas. Então, pô, teve um cara lá, uma investida, que me ajudou a construir o último produto da Blank. De ponta a ponta, eu fui pedindo feedback dele, já teve experiência de fazer aquele produto. Um produto muito caro, de 6 dígitos. Ele foi lá e me ajudou a estruturar. Tem alguns outros que estão como embaixadores de alguns programas, nos ajudando no marketing da nossa empresa, fora as indicações, fora a resolução de problemas diários. Então, o ecossistema de Rebels ajuda muito. E, por fim, o próprio Rony é um canal de aquisição para a Blank. Tá? Então, ele faz ativações para a Blank e o cara é uma máquina, né? Então, lá atrás, com a agência, ele detonou a agência, assim, trouxe muitos leads para a agência, crescemos muito depois que ele fez um CTA apenas, né, que trouxeram centenas de leads para a gente e boa parte desses leads foram trabalhados ao longo do ano. E agora, mais recentemente, no último programa também. A gente anunciou a sociedade junto com esse produto e, cara, foram acho uns 900 leads, né, de um dia para o outro, uns 2, 3 dias no máximo, com um pipeline de 36 milhões de reais. Ou seja, a grana que a gente tem para tirar dessas negociações é 36 milhões de reais. Já cumpre o BP desse ano se a gente souber trabalhar bem, né? Porque os leads estão na base aí. Então, o Rony também é um baita canal de aquisição, fora o institucional. Então, indicou para muitas marcas corporativas grandes, né? A gente entrou em PR, então nosso PR é totalmente gratuito. A gente tem saído em matérias de jornais por conta do Rony. Então, não é só um canal de aquisição, é um canal de marca também para um B2B muito forte, tá? Então, passei, acho que por todos os pontos aqui, né? Não foi um vídeo tão, como eu posso dizer, pessoal. Eu não contei tanta coisa como eu estou me sentindo agora. Eu me estenderia muito, já chorei demais, né? Então, no dia em que a gente assinou o contrato, eu tenho a foto, vou colocar aqui, abracei o meu irmão e comecei a chorar. Veio um filme na cabeça, né? Eu lembro que eu falei para ele, cara, porra, deu certo, todo o trabalho, todo o suor que a gente derramou, todo o sacrifício, todo o sofrimento, porque a gente sofreu demais, assim. Deu certo, cara. Pelo menos esse aqui é um marco importante que mostra que mesmo que a gente não tenha colocado todo o dinheiro no bolso, e não colocamos, na verdade, o dinheiro do investimento, mas eu digo assim, mesmo que não estejamos ricos ainda, cara, com certeza a gente vai ficar. Agora isso aqui foi a chancela de que vai dar certo. Então, poxa, faltam palavras. As lágrimas eu já gastei aí para dizer o quanto que estou feliz com esse investimento. Tenho uma gratidão enorme pelo Rony por ter dado esse voto de confiança na gente, e o trabalho só começou, né? A história é muito bonita,
até aqui, mas com certeza só começou. A gente anunciou semana passada, a gente começou a fazer movimento agora em cima da parceria com o Rony, vem muito produto por aí, vem muita parceria, vem muitos clientes indicados por ele para ser trabalhado, vem muito conteúdo de valor para ser gerado. Então, pô, não tenho nem o que dizer também sobre o futuro, assim, não sei muito bem o que esperar, só sei que ele vai ser grandioso. Então, Rony, obrigado, esse vídeo também é para você, obrigado, time da Rebels, obrigado, meu sócio Lucas Freitas, te amo. Miguel Cracho, meu sócio, meu irmão de vida, porra, te amo também. Esse vídeo é basicamente um registro que eu espero que os nossos filhos vejam, né, e possam se emocionar como a gente se emocionou. E novamente, se você é empreendedor, cara, acompanhe aqui o canal, né? Esse é um vídeo de retomada, eu quero começar a produzir mais conteúdo por aqui. Eu espero que você possa ter se inspirado de alguma forma e aprendido com essa história.